Agora, 10 horas e 3 minutos, vamos falar sobre economia internacional? A Argentina começou a semana num clima aí de tensão política e econômica depois do atual presidente Maurício Macri ter sofrido uma derrota nas eleições primárias deste domingo. Os eleitores foram às urnas numa votação que é obrigatória, escolher os cabeças de chapa para o pleito de 27 de outubro. Mas como os nomes já estavam definidos, tratou-se na prática de uma pesquisa eleitoral há 2 meses das eleições. Alberto Fernandes, da Frente de Todos, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como candidata a vice, teve 47% dos votos. É uma vantagem de quase 15 pontos percentuais em relação a Macri, que tinha 32%, quando as urnas estavam em 80% apuradas. Vou conversar com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional. Está com a gente sempre às segundas-feiras. Bom dia para você, professor. Bom dia, Roberta. Prazer novamente. Esse resultado na Argentina interfere diretamente no Brasil, né, professor? Até porque a Argentina é grande parceiro comercial aqui do nosso país e grande comprador também. Por que interfere? Veja, é uma péssima notícia. Muita gente poderia falar, poxa, mas o Macri não está fazendo a coisa certa. De fato, o Macri começou fazendo uma coisa errada. Dizia Maquiavel, quando você quer fazer uma coisa má, faça de uma vez, não aos poucos. Quando ele entrou e a Cristina Kirchner havia saído, ele queria desmontar todo o intervencionismo da Cristina Kirchner devagar ou vagarosamente. Não deu certo. Não deu certo. No meio do caminho, os Estados Unidos puxou a taxa de juro e, no final das contas, a Argentina entrou numa crise. Por isso que ele está perdendo popularidade. Se a gente achar ou avaliar ou eventualmente colocar como uma possibilidade muito grande, como está mostrando aqui, que a Cristina Kirchner volta ao mercado ou volta a ser a nova vice-presidente ou eventualmente a presidente, isso vai bater frontalmente no mercado automobilístico brasileiro. Por quê? De tudo que eu exporto do setor automotivo, 66% vai para a Argentina. De tudo que eu exporto de autopeças, 32% vai para a Argentina. Aí você fala, não, mas espera um pouquinho, o setor automotivo ele tem mãe e pai. Quem é a mãe e pai? Tem Detroit, tem a Itália, tem os Estados Unidos, tem a Alemanha, etc. Sim, mas geralmente o setor de autopeças não tem pai nem mãe. Então ele pode ser prejudicado por esse lado. E tem um outro ponto. Por exemplo, os 4 países, ou melhor, os 4 países mesmos do Mercosul, eles queriam aprovar uma cláusula, ainda não foi aprovada, juntamente com a União Europeia, onde se cada país aprovar aquele acordo de livre comércio, já estaria valendo. E isso não está aprovado ainda. Existe um sério risco da Cristina Kirchner entrar e vetar o acordo que acabamos de fechar, ou seja, que está sendo costurado, que é do Mercosul, com a União Europeia. Então é um problema. E outra coisa, acabei esquecendo, 2 coisas na realidade. Primeiro, o setor automotivo, setor de autopeças, setor siderúrgico. Mas por que o setor siderúrgico? Porque o setor siderúrgico ele oferta, ele supply para o setor automobilístico. Se o setor automobilístico apanha, certamente o setor de siderurgia também vai apanhar. E outro ponto, o setor automobilístico, juntamente com o setor de infraestrutura, são os 2 setores que mais empregam no Brasil. Se eu vou empregar menos, veja a cadeia, o rastilho de pólvora que nós estamos jogando no meu caminho. Se o setor automobilístico é o que mais emprega, vai empregar menos, o setor de autopeça é o que mais emprega, vai empregar menos, isso bate no setor de siderurgia, vai bater também no setor, ou melhor, vai bater no nível de emprego. Se bate no nível de emprego, bate no nível de renda da população. Se bate no nível de renda da população, aí contamina toda a economia. Aí por isso que o câmbio está depreciando, porque falou, olha, a economia já não está lá essas coisas, não vamos crescer muito. Provavelmente seja, nós vamos comentar agora do IBC Brasil. A economia já não está crescendo muito. Se ainda tem um vento de proa vindo da Argentina, que já veio dos Estados Unidos, já veio da China, isso é câmbio que bate no 4. Exatamente. A gente tem o dólar batendo R$4 nesta manhã, né, professor? O mercado do Brasil já está reagindo a esse fator internacional, além de estar reagindo também a mais um capítulo da novela que a gente tem da guerra comercial de China com os Estados Unidos. É uma coisa que a gente sempre brinca, é mais uma flecha para São Sebastião. Ou seja, você está com briga
Estados Unidos brigando com os chineses já há uma semana, que mexe no câmbio, deprecia, não deixa importar coisas da Huawei, isso acaba impactando. Outro ponto, você está vendo aqui o problema dos protestos de Hong Kong. Outro ponto é a Argentina muito provavelmente vai ser eleita, ou que mostrou pelo menos as prévias, que a Cristina Kirchner ganha. O que é Cristina Kirchner? Se ela não mudou, significa intervencionismo. E isso já deveria estar nas catacumbas da política macroeconômica. Porque, veja, oferta e demanda. No momento que você coloca um preço, ou você gera escassez ou sobreoferta. Ah, mas o Macri não está fazendo? É verdade, o Macri congelou uma cesta de preço de bens aí. Está fazendo errado, ele fez tudo errado. Mas aí, no final das contas, ele está desesperado. Por isso que ele congelou preços e salários. E aí, o que acontece? Quando você congela preço, e eu estou com vontade de consumir, vai ter um desabastecimento. Quem tem idade como eu, a gente lembra o que aconteceu em 1986 com os fiscais do Sarney, o plano cruzado. Isso não dá certo. Como não dá certo e dá uma insatisfação para a população, então vamos trazer a Kirchner de novo, ela vai fazer tudo diferente. Não vai fazer diferente, isso é péssimo para o Mercosul, péssimo para a Argentina, péssimo para o Brasil e péssimo porque justamente estava ocorrendo uma aliança de astros liberais na economia da América Latina. Ela voltando para o poder não é bom. E em termos de compras, né? A Argentina compra muito do Brasil, principalmente quais produtos que podem ser ameaçados, professor? Aquele produto que nós estamos falando, por exemplo, do carro. 66% dos produtos dos carros que eu exporto vão para a Argentina. Então, só para você ter uma ideia, as vendas de carros, acho que foi em maio desse ano, caíram 48% comparado ano a ano. Ora, se ela importa carro do Brasil e o PIB deve cair, no ano passado caiu 2,5%, esse ano 1,5%, no ano que vem deve cair, ou seja, 2021 deve cair também se ela entrar. Eu vou exportar carro para quem? Eu preciso arranjar terceiros mercados. Não, vou exportar para a União Europeia. Não, a União Europeia vai levar 15 anos aquele acordo com a União Europeia. Então, como eu digo, carro vai ser afetado, setor automotivo, setor de autopeças vai ser afetado, setor siderúrgico vai ser afetado e se existia alguma possibilidade de aumentar o nível de emprego, essa possibilidade perdeu vigor. Perdeu vigor, que como nós falamos, quem mais emprega é o setor automobilístico e o setor de construção civil. Eu quero ver obras de infraestrutura. Se eu não ver obras de infraestrutura e o setor automobilístico crescer menos, não tem como o emprego crescer. Então, não tem como a gente achar que nós vamos gerar emprego. Nós não vamos gerar emprego com esse cenário que está se fazendo. Isso porque eu nem comentei o que está acontecendo nos Estados Unidos, que nós já comentamos nos encontros passados aqui. Sim. Mas junte-se a isso, que como você bem colocou, a crise que ocorre nos Estados Unidos com a China faz com que o mundo inteiro cresça menos, e aí você fala, mas o Brasil não pode crescer? Pode, provavelmente a gente vai crescer 0,8%, alguma coisa, mas crescer não significa contratar, não necessariamente. Por quê? É aquela coisa, vamos pensar, vamos botar número correto aqui, um número correto não, número redondo. O Brasil vai crescer 1%, não é isso, mas vamos supor, vamos crescer 1%. Eu não preciso contratar? Não, porque eu tenho capacidade ociosa. Essas pessoas que estão na minha empresa conseguem dar vazão à necessidade de produção. Então, eu não preciso contratar pessoas novas. Até eu preencher essa capacidade ociosa, por que eu vou contratar? Vamos lá, se você, 3 ou 4 pessoas que estão aqui no estudo não conseguem produzir, consigo, então não vou contratar. A hora que eu achar que eu preciso contratar, que a mão de obra da minha empresa já não é mais ociosa, está esquentando, aí eu contrato. A mão de obra é o último vagão a ser beneficiado de um crescente do PIB. Sim. Agora, é só o nosso mercado brasileiro que está repercutindo esse noticiário da Argentina ou para o mercado mundial também é negativo?
Para o mercado mundial, nem tanto, mas para os países da América Latina, muito mais. Isso certamente deve bater no mercado de commodities agrícolas, está batendo no mercado da América Latina, e aí aquela coisa, como é que nós vamos dividir o que está fazendo as bolsas caírem ao redor do mundo? Então, tem vários fatores aí. Você tem a China, você tem os Estados Unidos, você tem a Argentina, você tem o Brexit, você tem a zona do euro, que eles vão publicar o PIB da zona do euro do segundo trimestre desse ano, ou seja, o primeiro trimestre, a zona do euro cresceu 0,4%, esse segundo trimestre, na melhor das hipóteses, vão crescer 0,2%, ou seja, vão crescer menos, o mundo está crescendo menos. Então, a Bolsa é aquela coisa, eu não precisava mais dessa da Argentina. Sim. E como eu tenho o meu principal parceiro de automotivo, eu acabo sofrendo, de novo, o câmbio é 4. E como você falou, o IBC, que é a prévia do PIB brasileiro para o segundo trimestre. Ele já está mostrando uma retração. Recessão técnica, inclusive. Recessão técnica. E já era mais ou menos uma recessão técnica. Por que já era uma recessão técnica? O quarto tri de 2018, o Brasil cresceu 0,1%. Se ele tivesse crescido menos 0,1%, já era recessão. Então vamos dizer que não é uma recessão, cresceu 0,1%. Olha o nível de discussão que nós estamos. Crescemos 0,1 ou caímos menos 0,1? Isso é bobagem. O que importa? Não importa, mas tudo bem. E no segundo tri caímos 0,2. E agora está projetando que nós vamos cair 0,13. Então, se houver alguma reavaliação do nosso PIB do quarto tri de 2018, corremos o risco de estarmos caindo durante 3 trimestres. Sim. E não 2 trimestres. E isso é terrível. Não, mas o que passou, passou. Bola para frente. Não, não é assim, não. Economia não é assim. O que passou, passou, bola para frente. O que passou afeta a minha expectativa futura. Se eu estou vendo que a economia não está tendo tração, mesmo com a reforma da Previdência, mesmo com a queda da Selic, mesmo com a liberação do Fundo de Garantia, eu, empresário, falo, olha, então parece que o governo precisa fazer mais alguma coisa. Então vou parar de investir. É a profecia se autorrealizando. O PIB não cresce. Se o PIB não cresce, apesar de que pese todas as medidas, eu invisto menos. Eu invisto menos, eu contrato menos. Eu contrato menos, eu consumo menos. Eu consumo menos, eu vendo menos, eu invisto menos. Então, o governo tem que fazer alguma coisa ou dar alguns sinais. Mas é que ele já deu. E o problema não está tanto mais domesticamente, está no cenário internacional. Estou tendo pancada de todos os lados no cenário internacional. E é por isso que a queda da Selic, por exemplo, não ajuda muito na divulgação desses números, né, professor? Eu acho que você tocou num ponto excelente em relação à queda da Selic, por exemplo. Quando a gente fala, olha, a Selic caiu de 6,5 para 6, agora vai. Não, não é bem assim. Porque existe uma coisa chamada spread bancário. O que é spread bancário? É o custo do dinheiro que o banco levanta vis-à-vis o quanto ele cobra do consumidor final. É esse delta aí. Quanto que ele levantou e quanto que ele empresta. O spread bancário do Brasil é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para Madagascar. Uhum. É um spread de 38%. Aí você fala, mas é a ganância do banco? Sim, a gente pode dizer que é a ganância do banco, mas todo mundo tem ganância. Mas não é só isso. Primeira coisa que você pensa, qual é o problema? Primeiro, concentração bancária. Você tem 4 ou 5 bancos. Você não tem concorrência. Quando você não tem concorrência, nós chamamos, eventualmente, poderia dizer, um oligopólio. Primeira coisa. Segundo, os impostos são muito altos, o PIS e COFINS. Terceiro, reserva compulsória. Reserva compulsória é um pedaço do depósito à vista e depósito a prazo que o banco é obrigado a deixar separado para o Banco Central, é exigibilidade. O reserva compulsória depósito à vista é 21%, ou seja, de cada R$100 que você deposita no banco, 21% o banco está proibido de emprestar. Então, concorda, quanto maior a reserva compulsória, menor a capacidade do banco de emprestar moeda, maior o spread bancário. Só isso? Não. Alta inadimplência. Por que alta inadimplência? Aí a gente vai colocar uma cruz em cima da legislação e da justiça. Por quê? A legislação ela é um pouco permissiva. Porque quando você tem uma conta salário, o STJ aprovou que você só pode, você devedor,
tirar 30% da conta salário. Mas espera um pouquinho, você não tomou dinheiro? Você não é devedor? Sou. Então não é certo eu pegar a tua conta salário? É, mas só 30%, se não prejudica. O banco pensa o seguinte, bom, se eu não posso pegar nem a conta salário, e eu não posso pegar também a única casa dele, então eu não vou perder. Para eu não perder, eu cobro mais spread bancário. Eu vou cobrar de quem tem dinheiro para pagar aquele que vai me dar um calote. E outra, tem o lado da justiça social. Fazer o bem é bom. Quem não gosta de fazer o bem? Todo mundo adora fazer o bem. Só que no momento que eu ajudo o devedor, ou, por exemplo, eu lembro muito bem em 1999, onde a justiça deu direito de causa a todos aqueles devedores em dólares. Perfeito, que estava tomando dinheiro em leasing em dólar. Perfeito, mas a hora que o banco vê que ele não vai receber, ou que existe uma dificuldade jurídica, uma incerteza jurídica, ele aumenta o spread. E outra, existe uma coisa chamada assimetria de informações, que era o cadastro positivo. Hoje você tem o cadastro positivo, se você é uma boa pagadora, você está lá no cadastro positivo e pode pedir para tirar. Eu gostaria que você tivesse um cadastro negativo, que eu pudesse ver, porque eu não sei quão boa pagadora você é ou não. Isso tudo influencia no spread bancário. Mas quanto que fica o spread bancário? Por exemplo, se você é consignado, você cobra 36% um custo de consignado. A Selic é 6%. Se você tomar um empréstimo normal, pessoa física, você paga 120%. Se você for tomar o empréstimo do cartão de crédito, é 322%. Então, você concorda que cair de 6,5% para 6% não faz nem cócegas na economia? Sim. Você tem que mexer no canal do spread bancário. E como é que eu mexo? Você tem por todos os lados concentração, imposto, reserva compulsória e recuperar daquele que deve. Outro exemplo, quando você entrou numa recuperação judicial no Brasil, isso eu acho um dado fantástico. Você entra numa recuperação judicial e você deu calote. Você entrou numa recuperação judicial no Brasil, 14% de cada R$100 você vai receber de volta. Ou seja, R$86 você vai perder, na média. E isso leva, no mínimo, na média, 4 anos. Se você estiver falando de China, Coreia, Estados Unidos, leva de 1 a 2 anos para você receber de volta e você recebe de 80% a 92%. É por isso que o spread é barato, é por isso que o spread é pequeno. O spread no Brasil é 38% para pessoa física, pessoa física, e 11% pessoa jurídica. Na América Latina, 7,5%. No mundo, 5,5%. Então, quando você fala, o Selic caiu, agora eu vou sair comprando? Não, a Selic caiu, mas o spread bancário subiu. Selic não vai fazer efeito, não é assim que está funcionando. O Banco Central deve trabalhar e está trabalhando para diminuir, para que o canal da transmissão da política monetária chegue até o consumidor final. Não está chegando. E ainda, professor, para a gente projetar aí os principais assuntos da semana, vamos falar um pouquinho sobre a situação em Hong Kong, mudando de assunto, porque há mais manifestações por lá, a gente tem várias imagens, inclusive interrompendo o funcionamento do aeroporto. Na semana passada, você falava sobre os riscos desses protestos, do crescimento desse movimento mesmo, para a economia do local, até porque há várias empresas, né, importantes para a economia deles que ficam estabelecidas da Bolsa, estabelecidas por lá. Como é que você está vendo, professor, a evolução do movimento? Olha, eu não estou gostando nem um pouco. Quem acompanhou os movimentos de 1989, dá para ver como é que o Exército de Libertação do Povo está atiçado para querer intervir. Ele está esperando só, ele já falou, olha, vocês já estão pulando de uma desobediência civil para quase atos de terrorismo. E é só a Carrie Lam, que é a chefe do executivo, falou, olha, deixa o Exército de Libertação do Povo agir aqui. Já está um pouco, como eu sempre digo, nós dissemos já algumas vezes, estão puxando a corda demais. E esquece, não vai haver nenhuma possibilidade, na minha humilde opinião, que teremos democracia em Hong Kong. Ou eles percebem isso, ou teremos algum cenário muito ruim, Deus me livre, espero que nada semelhante a 1989, mas no momento que a Carrie Lam ou a polícia de Hong Kong como um todo, falar, não consigo controlar, estou perdendo a mão, se o Exército de Libertação do Povo, que é o exército chinês, entrar, o negócio vai ficar muito feio.
Muito feio. E aí, não é questão de bater em Hong Kong. Hong Kong é a quarta maior bolsa, e isso vai bater na China, vai bater na commodity, e é óbvio que vai bater nos Estados Unidos, vai bater no Brasil, acaba batendo em todo mundo. Vamos rezar para que os estudantes entendam que não adianta. Não vai adiantar. Quem estudou um pouquinho viu que sempre quando você pede democracia na China, a coisa acaba não saindo como esperava. E como nós falávamos, se você der liberdade para Hong Kong, você vai ter que dar liberdade para Taiwan também. Você dá liberdade para Taiwan, você vai ter que dar liberdade para Tibete. Você dá liberdade para Tibete, você vai ter que dar liberdade para uma província islâmica chamada Xinjiang, em cima do Tibete. Você dá liberdade para Xinjiang, a Inner Mongólia vai querer liberdade. Ou seja, aquilo se esfacela como uma grande União Soviética. Ah, você está defendendo a China? Não, 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 não. Não é defendendo a ditadura. Longe disso. Mas é que se você abrir para um, vai abrir para todos. A questão é, China, você está pronta para virar uma nova União Soviética e todo mundo ficar independente? Se ela falar, não, acho que é hora, perfeito. Se ela falar, não é hora, ela não pode abrir mão de nada. Porque todos vão começar a querer ter a sua própria independência, isso é óbvio. Tá certo. Professor, obrigada pela participação, trazendo aí já a projeção da semana pra gente no mercado internacional. Até quarta-feira. Até quarta-feira, obrigado novamente.